Olá, olá, boa noite. Aí, ansiosos para esta live com o Dr. Diego. Vamos ver se ele já está por aí. Vou convidá-lo. Vamos ver se ele entra. Hoje a gente vai bater um papinho sobre as doenças autoimunes, o impacto que ela tem na nossa vida e o quanto a gente tem feito diagnóstico das doenças autoimunes cada dia mais cedo. Qual a importância disso para a nossa saúde? Vamos ver se o Dr. Diego entra. Eu já acenei para ele. Tá lá. Convidado. Oi, querida. Obrigada, amor. Oi, Fran. Tudo bem? E vamos lá. As doenças autoimunes, qual o impacto que ela tem na nossa vida. O Dr. Diego não está conseguindo participar. Vamos ver por quê. Convidei. Vamos ver se vai dar certo. Obrigada, Flor. Oi, oi, Guti. Mateuzinho. Vamos ver o que está acontecendo, que ele não está conseguindo entrar. De novo. Você quer tentar pedir para participar, Diego? Vamos lá. Convidei de novo. Putz. Tá falando que ele não está conseguindo participar. Vamos lá. Oi, Diego, como é que... E agora? Eu estou te chamando, mas... Será que você pede para participar? Tem um... Deixa eu ver aqui de novo. Vamos lá. Ah, sim. Vamos ver. Pedir. Entrar, muito bem. Agora vai dar. Aê! E aí, boa noite. Boa noite, bem. É assim mesmo. Não, porque só passa por isso quem faz ao vivo. Exato. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, agradeço o Trabalhou muito hoje? convite. Eu que agradeço, bem, a oportunidade. Não, Ô, vai Diego, ser. fala um pouco de você. Tá. Antes de mais nada, para te deixar tranquilo, eu acabei de ver tua mensagem no Instagram, no WhatsApp lá. Tá tudo certo. Gostei lá da, do tema certinho que a gente vai falar aí, tô tudo de acordo. E não vai falar nada disso, pelo jeito. Ah, é? Ô, louco. Não. É sempre assim. Ai, ai. Então, bom, para quem não me conhece aí, meu nome é Diego Lopes Tresquevics, eu sou cirurgião dentista integrativo, clínico geral, atuo em Curitiba, atendo aqui, tem um consultório perto da Praça do Japão. Meu foco realmente é prevenção, evitando aí problemas corporais que afetam a boca afetando o corpo e assim englobando tudo aí. E é isso. Aí, quer falar um pouco do teu currículo aí, a gente É um começar? prazer.
Eu sou Raíssa Acerbi, para quem não me conhece, sou ginecologista, sou ultrassonografista, faço medicina personalizada. Quais são as suas necessidades? Que a gente atua junto com a nutrição, com a parte da atividade física, a parte do corpo e trabalhar com um dentista, né? Porque a medicina fez a gente olhar o corpo sem a boca e vocês olhar a boca sem o corpo, né? É assim, é uma coisa tão absurda no Brasil, né? Absurdo. Porque vários lugares do mundo até você tem uma odontologia muito ligada à medicina, é médico cabeça e pescoço, enfim, porque a única parte do corpo que não entra na medicina é a boca. Você tem um problema na ponta do pé, você está lá com problema no tornozelo, você vai no médico ortopedista. Você está com problema no cabelo, você vai no médico tricologista. Você vai com problema no coração, você vai no médico cardiologista. Agora, você está com câncer de boca, você vai no cirurgião dentista. Então, assim, é um negócio meio estranho, mas, enfim, o importante é não segmentar. Às vezes a gente acaba segmentando muito o corpo, tem que entender que realmente, às vezes, alguma coisa que passa por uma dor no dente vai atrapalhar o estômago, como também alguma coisa que você vai passar por um problema intestinal, vai mudar toda a microbiota da boca, vai causar uma candidíase, enfim. Então a gente e tem a uma série... salivação não protege o estômago, atrapalha o pH. Exatamente. É tudo junto, né, Diego? Muito... Como aquela velha piadinha. Eu tô na rua escura, perco a minha carteira. Ah, eu vou lá debaixo do poste que lá tá iluminado. Mas você perdeu lá? Exatamente. Mas aqui tá aceso, né? Não, é mais ou menos por esse lado aí. Aonde acendeu, eu não acho mesmo. Porque, na verdade, os sintomas vão se espalhando, né? Quando segmentou a parte médica e separou a parte da boca da gente, e todo mundo cuidando de cada um, ninguém cuida de nada, pelo jeito, né? Claro, a gente não está generalizando, lógico, nós não estamos aqui para falar de nada, mas a hora que a gente começa a enxergar o corpo como um todo, muda completamente a resposta. A gente se cura primeiro e depois cura o outro, porque você melhora tudo, né? Exatamente. E às vezes, entrando até na tua área aí de ginecologia, às vezes, e vamos pensar aí, uma mulher grávida, às vezes ela tem uma chance maior de parto prematuro se não cuidou da saúde gengival pelas bactérias que estão lá, aceleram lá aquele parto. Então, assim, entender que está tudo muito ligado. E na obstetrícia é chamado de quê? Prematura idiopática. Exatamente. Tá lá, a puta gengiva. Mas é mais fácil falar em algo idiopático, que daí você não assume ali que você não está sabendo o que é e põe a culpa em tudo. Exato. Não, é a genética. Exatamente. Né? A hora que... Eu não sei você aí, Diego, você tem pego muitos casos de doença autoimune ultimamente? Ó, eu pego bastante caso de algumas doenças na tireoide autoimune. Aí, às vezes, a investigação é para ver se tem algum problema bucal interferindo ali, algum tipo de, vamos chamar assim, citocina inflamatória que está inflamando aquela tireoide, ou então uma endotoxina, às vezes um dente que foi tratado endodonticamente, mas tem citocinas inflamatórias, tem endotoxinas, às vezes tem bactérias cadavéricas lá naquele tratamento de canal que acabam interferindo na tireoide. E aí também algumas coisas mais novas aí, que ultimamente eu tô visualizando. 2 casos esse ano no consultório bem curioso, que eu nunca tinha pego, de hepatite. Assim que a gente não sabe aí, idiopática. Daí ele encaminha para o hepatologista para ver se ele acha o que ocorreu. Mas a luz, se ele acha ao menos o poste. Exatamente. Então, assim, é um pouco estranho, mas mais realmente problemas de tireoide. Isso é uma coisa que pega bastante. A tireoide, principalmente em nós mulheres, né, Diego? No consultório ginecológico, a gente pega patologias de tireoides infinitas, né? E uma das coisas que a gente investiga no paciente que chega para a gente é a temperatura basal, quase todos com hipotermia, né, ao acordar, tireoide fora da frequência, fora do padrão. A gente percebe que
as pessoas estão muito inflamadas também, né? Com a comida, né? Se eu vejo você falando todos os dias, gente, qual o caminho que você quer? Se você deu de cara com essa doença, se não fizer outro caminho, persiste na doença, né? Eu participei recentemente do congresso de nutrição funcional com o doutor o Gabriel de Carvalho, com o doutor Thomas O'Brien, Tá. né? E as doenças autoimunes que ele falando de todas, né? Todas, sem exceção, né, Diego? Passam pela nutrição, pelo estilo de vida, com um fator genético. Você deu braços aí para uma doença grave, né? E as pessoas acham que atacou a tireoide, somente a tireoide está com problema, né? E quando vê, são 3, 4 doenças autoimunes silenciosas aí, de uma artrite reumatoide a um líquen plano, Uma a um psoríase. vitiligo, a uma psoríase, né? E não quer associar com patologia tiroidiana, né? Não, agora você está com artrite, você vai para o reumato. Não, agora coração. Ah, mas deu uma arritmiazinha e todos os órgãos ficam doentes, né? Isso. A predileção vai ser pela sua genética, mas se não resolver, você vê isso também aí? E até é interessante para quem está assistindo a live entender que toda doença autoimune tem um gatilho normalmente inflamatório, é o mesmo gatilho, que é aquilo que a doutora acabou de falar. Uma alimentação desregulada. Vamos pensar que todos nós temos aí uma carga genética. E a gente carrega essa carga com a gente. Agora, a gente tem o poder de silenciá-la, que seria comendo bem, fazendo atividade física, controlando o estresse, dormindo bem, não se estressando muito no trabalho, pegando sol. Isso vai fazer com que você não faça com que a tua genética apareça. Agora, a partir do momento que você começa, dorme mal, se estressa no Desequilibra o trabalho, corpo. começa a comer mal, está comendo muita comida inflamatória, muito glúten, muito açúcar, muito carboidrato, aquela arma que estava carregada da genética, que se você não tivesse esse estilo de vida todo errado, você não acionaria, você acaba acionando. E aí você desenvolve 1, 2, 3, 4, às vezes, doenças autoimunes ao mesmo tempo, que tiveram o mesmo gatilho, que é ali a questão de inflamação. A gente tem 13 mil doenças catalogadas aí no mundo, mas a grande maioria está ligada à inflamação. É tudo a mesma coisa, é a mesma doença, né? Exatamente. E uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes, eu falo, se você pega uma planta de deserto e planta dentro d'água, ela não dá. Se ela não tem o terreno propício. Agora, eu tenho a genética, eu tenho o estilo de vida, eu tenho a alimentação. E a gente sabe, Diego, a alimentação, as pessoas estão num rolê de vida que elas não param para olhar o que será que é isso que eu estou comendo. É tão instintivo, tão segundo plano, que esqueceram, né? Que antes eu tinha que comer para poder fazer alguma coisa. Agora não, tá pronto, tá na prateleira, tá. A gente brinca aqui em casa que eu falo, meu filho, você procura comida onde? Bem, não tem prateleira mais. Era geladeira, se estraga. Não é? É lógico, ele é adolescente, jovem, ele até pode ter mais pecados do que eu, que já estou numa certa idade. Eu tenho que cuidar mais, entendeu? Se eu quero chegar lá na frente. E quem chegou lá na frente com saúde, pode se permitir, mas nós aqui estamos no meio do rolo até chegar, dificilmente eu vejo. Olha, chega paciente jovem, saudável, que você fala assim, não tem nada, tem FAM positivo, anticorpos tiroidiano positivo, fibrinogênio, homocisteína. A inflamação tá ali, ó. O corpo pelejando para ver se corrige. Né? Ele não sabe que aquilo lá é só... Ele acha que todo dia está sendo atacado. Perfeito. E até a analogia ali você entrou um pouquinho em peixe, água, falou, a gente tem que pensar que o nosso corpo é um aquário. O Pischinger, total. Exato. Então, assim, de nada adianta você ter um aquário que tem uma água suja e um peixe lá dentro. Você dá um remedinho para aquele peixe, se você não trocar aquela água, ele vai continuar doente. Exato. Então, você precisa...
A água é o estilo de vida. Você precisa trocar esse estilo de vida, colocar uma água limpa, uma alimentação equilibrada, um sono reparador, uma atividade física diária, você realmente mudar os hábitos, para aí sim, talvez aquele remédio que você usa vai começar a fazer efeito até o momento que até você vai largar esse remédio. Você mudou tanto o teu estilo de vida, que você vai melhorar a tua saúde e daí não vai precisar mais, às vezes, até do remédio. E a gente vê e tem gente que fala assim, cura tudo. Não é só curar, não, né? Eu penso assim, Diego, que a gente não vê, por exemplo, os neurônios, quantos neurônios tem que morrer para eu fazer um diagnóstico de uma doença cerebral? É que as pessoas acham assim, eu não tenho doença, eu tô tudo ok, né? Por desinformação, talvez, eu acho assim que vou dormir e acordar com Alzheimer, por exemplo. Dormir e acordar com Hashimoto. Não é assim que acontece, né? Tem um caminho a ser traçado aí, que passa. Eu falo muito que é um negócio de estilo de vida, mas não tem jeito, gente. Pessoa que não dorme, não tem melatonina, não limpa terreno biológico. A melatonina que é antioxidante, anticâncer. Como é que faz? Não reparou aí o tecido, não descansou, não fez limpeza, fez higiene, não matou quem tinha que morrer, não jogou fora os bichos. Nós só vamos acumulando, acumulando, acumulando. Não é? Exato. E os gatilhos da vida são muitos. Tivemos uma pandemia que vai ser muito gatilho para as pessoas. As pessoas não estavam saudáveis para receber esse estresse, né? Que ocorreu. Né? Um pico de cortisol desse vai dar muita doença ainda. Exatamente. E até entrou bem ali num tema, falando em neurônio, dois temas, talvez. Lembrar que nós precisamos de uma reparação neuronal. Toda noite a gente faz isso por um sono reparador. Teve até a doutora Elizabeth, ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina, falando sobre os telômeros, que quanto mais telômeros compridos, mais você vai viver, você vai ter ali tem chance maior de ser centenário. E como que você vai deixar esse telômero mais comprido? Essa ponta do DNA mais comprida? Tem que se alimentar bem, tem que controlar estresse, tem que dormir bem, tem que fazer atividade física. Com isso, a chance de viver mais vai subir. E a outra questão, Alzheimer, demência, perda de memória. Já se sabe do Alzheimer chamando de diabetes tipo 3. Sim. Então você tem que controlar a tua alimentação, consumo de carboidrato, isso daí vai acumular no cérebro. Já fizeram secções em pacientes que morreram com Alzheimer, foram avaliar o cérebro, encontraram duas coisas interessantes. Uma, açúcar, então mostrando a diabetes tipo 3, e a outra uma bactéria chamada Porphyromonas gingivalis, que tem problemas bucais. Estava lá no cérebro também. Então, assim, tudo é uma agressão. Então, e a própria proteína beta-amiloide, ela é a cola, né? Também, exatamente. Ela é a cola lá, não deixa as coisas saírem. Exato. Então, assim, me conta uma coisa, o cérebro, o neurônio trabalha com a glicose. Certo? Quando ele recebe a glicose, ele não precisa fazer nada. Exatamente. Acostuma a não fazer conexões. Se a pessoa quer ficar mais inteligente, ela tem que tirar a comida dele e deixar ele espernear. Eu falo isso, deixa espernear que ele vai aumentar a conexão. Vai te deixar mais esperto. E até por isso que é importante, você também entrou na questão de inflamação, falou de homocisteína elevada, proteína C reativa elevada, ferritina elevada. As pessoas, é sempre importante fazer um check-up para entender esses resultados. E não olhar somente o índice do exame, que falou ali na homocisteína. Tem homocisteína, dependendo do laboratório, que pode chegar a 18, 19, mas o ideal para não ter morte prematura, abaixo de 8. 8, 9. Então, assim, e para baixar a homocisteína, B6, B9, B12, tem que ter um suco gástrico que funcione bem, que vá absorver os alimentos, ou então suplementar. Então, você precisa estar tudo aí conectado, entender isso. E a gente atende... Eu estou com um paciente com, por exemplo, doença autoimune do estômago, por exemplo, que não produz ácido clorídrico. Qual que é a recomendação? Só B12. Como se o estômago fosse absorver só B12. Né? A gente pensa no pH alterado, no supercrescimento bacteriano lá embaixo, já abriu chance para ter um intestino permeável
e o Alzheimer, e outra doença autoimune da tireoide. E foi por causa desse intestino permeável que ela teve a doença gástrica. Isso. E às vezes ele passou anos e anos com uma baixa acidez e vários profissionais recomendaram os prazóis da vida. Que E não piorou podendo aí. comer churrasco empachado com sintomas clássicos. Então, às vezes, talvez um vinagre de maçã É aí que cai. orgânico, E com ou então sintomas uma. clássicos. Sim. E às vezes um vinagre de maçã orgânico já ia ajudar esse paciente, um Ajudar. cloridrato de betaína, uma papaína, uma bromelina, mas não, sempre pensa, e às vezes pensa até num tratamento equivocado. É. E sabe, achar que a bactéria que sai dali está lá porque ela foi passear. Não é. Teve um meio propício. É o tal da planta de deserto, a planta água. Se eu plantar planta aquática no deserto, ela vai morrer. A bactéria encontrou um ambiente sem o choque de pH do estômago para o duodeno, ela cresce. O H. pylori cresce, que é uma beleza. Exatamente. E as pessoas também para entender que a H. pylori, eu vou tomar um antibiótico e vai melhorar. Pode melhorar momentaneamente, mas se não tratar a causa, vai voltar, vai mudar esse antibiótico, vai mudar toda a microbiota do intestino, da boca, vai baixar a imunidade. Ladeira abaixo. E pessoas que têm H. pylori com frequência recorrente têm uma chance maior de câncer no estômago também. Então tem que ficar de olho bem aberto. E a desbiose da boca também, né? Porque o pH mudou aqui, muda lá. Exatamente. A pele e as doenças autoimunes começam sempre do mesmo jeito, o intestino que deixou entrar, porque o estômago ficou sem ácido, não quebrou a proteína, ela entrou proteína grande. E foi encontrar a sua genética, né, Diego? Que foi isso que eles falaram demais, porque a gente, com o intestino permeável, dá vida, né? Come errado, fica estressado, não mastiga direito, não tem todos os dentes. Como é que é? Qual dente você quer salvar? Todos que você mastigar. Se puder manter os 32, tá ótimo. Como é que é? Não, como é que é do fio dental? Eu passo fio dental em qual dente? Do que você quer preservar. Exatamente. E a questão aí até do fio dental parece é uma recomendação boba, mas não. Até o fio dental à noite, você evita que pare alguma coisinha no meio do dente. Não é nem pela cárie. A cárie é o menor dos problemas. Agora, aquele alimento ali vai soltar um ácido, o teu pH da boca, que era para estar mais básico, vai ficar mais ácido, as bactérias vão mudar, você vai engolir essas bactérias, vai mudar a bactéria do esôfago, do estômago, do intestino, vai mudar lá no teu intestino a tua imunidade, com isso você vai fabricar menos serotonina, com isso menos melatonina, vai dormir mal e quando você vê uma bola de neve. E fica depressivo? Sim. Por causa da... Exato. Por causa do nosso estilo de vida doido, de estresse. Porque na época da escola, eu falo, a gente fica sujeito a isso, porque quem que não tem estresse, né? Quem que não tem estresse? Então, eu sempre falo com meus pacientes, o estresse é impulsionador na nossa vida. Se eu não tiver por que lutar, por quem lutar, não tem sentido. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter um objetivo de vida. Para que eu mude meu estilo de vida, eu preciso me ver lá na frente. Como que será que eu quero estar? Com 60, por exemplo, entendeu? Eu não quero estar toda estragada. Não. Ninguém quer, né? Né? Você também faz a projeção com seus pacientes? Eu sempre comento com eles assim, se hoje nós estamos vendo aí pessoas com 110, 120 anos, por que a geração agora que está com 30 não pode mirar 140, 150? Evolução da medicina, evolução aí da suplementação, sabendo cada vez mais, o conhecimento é libertador. Não o conhecimento que você vê na grande mídia, mas você pesquisar realmente, ir atrás de fontes confiáveis, começar a entender realmente que tem uma indústria muito grande por trás da doença, que liga ali a indústria alimentícia com a indústria farmacêutica, que elas estão meio de mão dadas e querem a tua dependência. Querem que você coma mal para tomar mais um remédio, daqui a pouco você está tomando outro para arrumar o problema do outro que te causou, aí você está comendo horrível, vai dormir mal, vai usar mais um remédio, e quando você vê, você está viciado também no açúcar, que tem aí um efeito cerebral muito parecido com o da cocaína. Então, assim, tem que ficar antenado com tudo isso.
Impressionante. E o difícil mudar o modus operandi, né? As pessoas acham difícil, acham que comida natural, comida saudável, é pão sem glúten, bolo sem leite. Engana, né? Porque ainda bem que a gente sempre precisa perder peso. Eu falo, meu amor, quem quer perder peso, nem um pão sem glúten não pode, porque engorda. Porque não é, você também não tem esse entendimento que as pessoas acham que a comida saudável é pão sem glúten, bolo sem glúten, leite de coisa que está na caixa. Eu falo, não, gente, é comida mesmo, de verdade. É comer uma fruta, é comer uma maçã, é pegar uma alface, é comer um bife, é comer um porco, sei lá, uma comida. É o famoso desembale menos e descasque mais. Então, Exato. tem que voltar às suas origens. Pense que 50 anos atrás não tinha esse mesmo número de doentes, que as pessoas não tinham diabetes tipo 2, as pessoas não Não. eram obesas, as pessoas não estavam brigando com a balança o tempo inteiro. Elas Os pegavam. idosos envelheciam normais, né, ô Diego? Eles Sim, envelheciam em brincar de bocha na rua, na praça. A gente via os idosos no coreto, sei lá, a gente não vê isso mais. É tudo no hospital, né? Tudo no hospital. exatamente. Então, assim, voltar às origens, lembrar que 100 anos atrás as pessoas trabalhavam ao ar livre, não tinha esse número de câncer que temos de pele hoje, esses outros cânceres também. Então, assim, saber que a vitamina Um D é monte de doença protetora. autoimune, porque a Sim, vitamina D modula o seu sistema imunológico, né? exatamente. Participa diretamente do silenciamento dos genes, das doenças. Se eu não quero ter uma doença, eu tenho que ter níveis ótimos de vitamina D e tomar um pouco de sol, né? A gente não quer muito, que a gente também não quer ficar envelhecida a pele, mas o sol no tempo certo, no período certo, acabou, não tem erro, é remédio, cura mesmo. É, até foi usado 70, 60 anos atrás em pacientes que tinham algumas doenças, você colocava, pacientes que tinham doenças neurológicas, se colocava no banho de sol e viam que melhoravam. Pacientes com tuberculose tomaram banho de sol, opa, estão melhorando, o que será que está acontecendo? Sol. Então, assim, é importante. Exatamente. Foi por causa disso, dos ossos, no sol, com a prevenção dos ossos, né? Oh, meu Deus. Deficiência de vitamina D, por que ela foi descoberta? E como ela era a quinta, então vai, vitamina D. Mas aí depois que viu que não era vitamina mesmo, né? Que era Exatamente. hormônio. É hormônio, Mas foi exatamente. por causa do sol, do raquitismo, a prevenção de raquitismo na infância, que põe as crianças para tomar sol, vira associação do sol, da 17 hidroxicolesterol, para transformar em osso lá, para pôr o cálcio no osso, né? Mas hoje a gente já sabe que tem outras vitaminas que são o GPS, né, Diego? Que levam, Também. né? Que são importantes para utilizar juntas, mas sem a vitamina D realmente você não vai ter saúde. Sem a vitamina D com a K2, provavelmente esse cálcio não vai estar no osso e nos dentes, que é o que você quer. Então, Sem magnésio. tem. É um balanço mesmo, porque outra coisa que eu percebo, não sei se você percebe, eles te perguntam muito o que eu vejo, eles falam assim, doutor, o que eu tomo para isso, para isso, para isso? Porque esse negócio de eu tomar alguma coisa para outra é remédio. Eu tô com dor de cabeça, vou tomar um analgésico. A ideia de tomar é que as pessoas que não entendem que, na verdade, se eu tomo magnésio, eu tenho intestino inflamado, se eu tomo oral, não absorvo, não adianta nada. Não absorve ferro, não é? Se não tem um pH adequado, não tem vitamina C, como é que absorve? Exatamente. Então, essa ideia, porque as pessoas têm ideia de falar assim, me passa uma vitamina para eu tomar. Eu falei, amor, o que você está precisando? Né? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua deficiência? Né? Aí você, para você ter uma suplementação adequada, algo nesse sentido, lógico que tem a clínica também, que são os sintomas do paciente, mas você tem que ter os exames na mão, que aí você vai realmente dizer, ó, talvez você está com essa ferritina baixa, senhora, porque você está menstruando muito, mas porque vitamina C também está muito baixa, você não tem acidez no estômago, não tem vitamina C, não absorve ferro, e com isso você está com a tua ferritina lá no chão, e é por isso que você fica sem vontade de fazer nada, só quer ficar na cama, tá caindo o teu cabelo. Então, assim, tentar entender o todo.
É. Exato, mas é muito. Nós mulheres, no período de menarca, a gente tem muitos problemas tiroidianos secundários sem exames alterados, né? Porque nós sangramos, a hora que perde o ferro e vivemos no ferro ali para tentar ter uma hemoglobina ideal, e não é exigente a hemoglobina, coitada. É a última que altera. Aqui para trás já foi tudo alterado, a tireoide não funciona, não tem a detoxificação, porque o P450 não forma, e aí começa todas as alterações, né? Por causa de uma anemia, por causa de um sangramento. Então, nós mulheres, nós temos muita deficiência de ferro por causa da menstruação. Diego, acho que a internet dele caiu. Ele saiu. Quanto tempo temos aí, gente? Olha, gente, o Diego caiu. Vou tentar ver se ele vai entrar de novo, viu? Um minutinho, por favor. Vamos lá. Ok. Estou te vendo. Vamos lá. Vou pedir para entrar de novo. Pede para entrar de novo, Diego. Eita. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, gente, desculpa, a internet, eu acho que ele tá me vendo, ele tá falando aqui. A internet é que o Instagram com ele é um. Tá com o tempo aí, Diego? Quer continuar? Ou vamos deixar? Vou deixar então um abraço para a turma. Eu acho que ele deve estar ocupado também. Depois a gente faz outro. Isso aí foi só um esquenta. Então, eu quero deixar para vocês o seguinte: as doenças autoimunes começam todas, sem exceção, no nosso estilo de vida, no nosso intestino, na nossa desnutrição, no que fazemos com o nosso sono, com os nossos músculos. As doenças autoimunes, ela é uma doença do intestino. E quem mais agride o nosso intestino somos nós mesmos, com o nosso estilo de vida. A começar pela falta de mastigação, pelo uso da fase encefálica da digestão. Nós sempre estamos na luz azul. Isso, gente, não dá tempo de produzir os sucos digestórios para poder quebrar os nutrientes. Como que faz? Como que eu vou produzir ácido suficiente para quebrar minhas proteínas, para que elas não fiquem mal digeridas, para que ela não entre no meu intestino, se eu não tenho suco gástrico, né? Se ele não está ácido. Vamos ver se ele está conseguindo pedir para entrar de novo. Estou tentando chamar o Diego, gente, mas está difícil. Espera que eu acho que eu sei o que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Ele tem que pedir para participar. Protetor solares, tem um diagnóstico Hashimoto. Sim, o diagnóstico da doença de Hashimoto é uma doença do intestino que atacou sua tireoide. E o que é o mais comum das comidas em relação às doenças autoimunes são aquelas que o nosso corpo não reconhece, que ele reconhece como agressão. Por exemplo, o glúten, a soja, a caseína do leite, o açúcar. São substâncias que fazem o nosso intestino ficar aberto e as proteínas entram mal digeridas. Aí elas podem ativar meu sistema imunológico e eu criar anticorpos contra essas proteínas. E essas proteínas, num dado momento da vida, por um gatilho, que pode ser por trabalho, por perdas, por estresse que vivemos hoje em dia, ataca por semelhança molecular com, por exemplo, as células da tireoide, e ela começa a atacar a tireoide. Ter o hipotireoidismo da Hashimoto, ter o hipo,
É uma falta do hormônio de tanto que a tireoide foi destruída. Mas se eu não intervir na causa da destruição dessa tireoide, ela vai continuar sendo agredida, até agredir outro órgão. Então, a doença de Hashimoto é uma doença sistêmica que começou no intestino, tá bom? Então, eu deixaria de comer glúten, tomar leite, açúcares, viu? Tem que fechar esse intestino, tem como reverter demais. A gente reverte as doenças autoimunes muito mesmo. Cadê, gente? Eu quero ele. Me pede para entrar, Diego. Eu não sei por que cargas d'água, eu pus ele de moderador e agora eu não estou conseguindo tirar. Deixa eu tentar aqui, o moderador não pode entrar. Perguntas. Gente, vocês me desculpem, mas é que sou eu mesmo. Vamos ver aqui. Pedidos. Ele tem que pedir para entrar. Porque senão eu tenho que desligar e começar de novo. Ah, meu pai, nossa, como é que tira aí, hein, Diego? Orelha. Eu vou encerrar e vou começar de novo. Já